Então saímos do ponto, tá? Que a gente fala sobre tipos de cabelos, sobre o atendimento, sobre a análise, sobre a sua especialização, sobre os conceitos básicos que diferem a sua escolha do corte de cabelo. E agora eu estarei falando com você sobre os pontos principais do corte de cabelos, os princípios básicos, e para você ter aquela noção do que realmente, da onde partimos com esse corte de cabelo e como é que você consegue entender esse projeto de corte para que você depois, nos próximos passos, consiga realmente ter uma estrutura de segurança e as suas escolhas tenham um foco maior aí para o seu corte de cabelo. Então vamos partir primeiro de um ponto, certo? O que é um corte de cabelo? Da onde ele inicia e como você conclui esse corte com segurança? Então nós iniciamos de um ponto base, um ponto principal, ok? E esse ponto principal, eu falo sempre que ele é a primeira resposta da cliente quando ela chega até você e que você faz a sua avaliação. Esse ponto eu chamo de comprimento. A cliente sempre chega até você com um relato de quanto ela quer cortar, ok? Então eu quero tirar 2 dedos, eu quero tirar 4 dedos, eu quero fazer uma mudança. Então sempre você vai partir desse ponto. Como também eu quero fazer uma franja, eu quero fazer movimento na frente, eu quero fazer movimento atrás, mas de início ela sempre vai trazer o ponto seguro inicial do corte, que é o comprimento, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o redemoinho, essa formação, ele é o início, a base da sua divisão. É como se fosse uma teia de aranha, tá certo? Então, o início dessa teia é o redemoinho, por isso que eu chamo sempre do meu eixo de movimento, é a base do meu eixo de movimento. Assim também como todos os movimentos, todas as partes, as uniões das partes também serão os eixos de movimento que eu estarei falando para você. Porque você tem movimentos, você precisa criar tanto o movimento de corte, também como o movimento de corte, sim, mas também o movimento que você quer dar para esse cabelo, o movimento do resultado que você quer dar para esse cabelo. Então, imagine que aqui, tá? Você começa o redemoinho e nós temos uma teia de aranha. Então, eu tenho aqui o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto e assim também toda a estrutura aonde a aranha segura, né? Ela prende essa teia. E da mesma forma é o projeto, a estrutura desse corte de cabelo, tá? Então eu vou dividir para vocês para que vocês entendam como que a gente consegue chegar nesse desenho em teia de aranha fazendo essa divisão. Então eu tenho aqui o redemoinho e eu vou precisar subdividir primeiro para estar criando essa divisão. Então primeiro eu tenho que dividir toda a cabeça da cliente em seções, tá? Em algumas seções. Então, a divisão da frente e depois eu estarei entrando mais a fundo nesse tema, mas aqui neste momento eu quero dar estrutura para vocês entenderem como cada parte precisa estar bem conectada. Pensando nisso, tá? Eu preciso definir sempre os comprimentos que essa cliente falou. O comprimento de trás, o comprimento da frente.
Então, é essa divisão que eu vou fazer, o comprimento de trás e o comprimento da frente, tá? Então, eu divido, como que eu escolho essa divisão? Essa divisão, ela é separada pela orelha. Então, da orelha para trás é o comprimento e da orelha para frente é a parte da frente. Então, eu preciso sempre, a cliente sempre traz o relato. Eu quero tirar tanto no comprimento de trás, como também eu quero tirar tanto na parte da frente. Quero mexer esses pontos na parte da frente. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir esses dois pontos principais desse comprimento que ela me pediu, tá? Então, aqui é a divisão básica de orelha a orelha que a gente sempre fala. Porém, na frente, tá? Por que eu divido em duas sessões? Eu posso muito bem juntar isso e tá ok, certo? Mas, como ela sempre me diz, eu quero uma franja dessa forma. Então, eu tenho o terceiro comprimento. Então, eu tenho o comprimento de trás, o comprimento da frente e o comprimento da franja. Então, você percebe que a cliente já vai te orientando para todos esses comprimentos. Então, eu vou separar a parte da frente, que normalmente ela é orientada de sobrancelha a sobrancelha. Essa parte da franja, não da frente. Então, eu vou dividir. Por que de sobrancelha a sobrancelha? Porque é a formação da testa, né, dessa cliente. Se eu analisar, é toda a formação da testa dela. Na parte da franja, então eu vou dividir por quê? Porque a testa, a região da franja, é o que define até a sobrancelha. Depois disso, ela sempre tem uma entrada e as outras formações. Por isso que a gente estabelece essa guia para que a gente não se perca na formação. Então, tá feita a minha divisão básica, tá certo? Então, eu tenho aqui o comprimento que essa cliente me falou no início. Aí eu quero um cabelo curto. Você vai começar a base desse corte através desse comprimento que ela escolheu. Isso sempre vai te dar segurança. Então, se você parte desse comprimento, essa escolha desse comprimento, sem dúvida você terá um sucesso melhor no seu corte. Eu separei a parte da frente, que às vezes essa cliente quer um Chanel de bico mais alongado, ou ela quer um long bob mais alongado, ela quer um estilo mullet com um formato em V. Então, aqui essa parte da frente sempre será trabalhada num comprimento mais curto. Então, sempre a estrutura básica desse corte vai partir dessa divisão. Porém, como eu falei, a estrutura do corte, ela está baseada, no meu ponto de vista, como se fosse uma teia de aranha, que vai partir sempre do meu eixo principal de movimento, que é esse redemoinho no topo da cabeça dessa cliente. Tá certo? Então, para a gente começar do início do comprimento e chegar ao fim desse resultado, eu vou precisar dividir esse cabelo em seções que vão respeitar essa linha de caimento que vem lá do redemoinho. Então, se esse redemoinho ele tem um caimento arredondado, eu vou fazer toda a minha linha de divisão baseada nisso. Então, eu vou estar partindo dessa divisão básica e alinhada com todo esse caimento, eu vou estar fazendo a minha divisão sempre baseada nesse caimento arredondado. Então, eu vou dividir esse cabelo, tá? Ao meio também.
e vou subdividir até chegar nesse comprimento que eu quero começar a fazer. Então, com linhas sempre inclinadas, eu vou estar subdividindo esse cabelo. E depois, mais adiante, nós estaremos falando como que eu prendo essa mecha. Eu giro com o dedo, ó, depois eu divido, ó, faço um rolinho, divido, enrolo, enrolo, enrolo e depois eu prendo. E chegamos então no comprimento que eu falei, que é o ponto principal. Então, eu também vou estar dividindo esse lado da mesma forma, com linhas inclinadas, sempre valorizando esse caimento. Por isso que eu vou criando já uma teia. E você vai ver que o desenho que eu falo da teia já está sendo pré-definido. Então, aqui, ó, as linhas da teia, uma linha, outra linha e as subdivisões, que da mesma forma eu sempre subdivido a parte da frente para trabalhar em duas seções. Então, todos os cabelos vão ser divididos igualmente, porque todo mundo tem a sua formação no topo desse cabelo. Então, por isso que eu sempre respeito esses redemoinhos, eu sempre respeito essa formação e por isso que as minhas divisões são baseadas nesse conceito, que é o conceito básico do corte, que é o ponto de partida, a divisão e depois a construção. Então, olha, aqui eu tenho redemoinho, eu tenho todas as linhas, que no caso a gente desenha uma teia, como também eu tenho uma primeira divisão e depois eu tenho a segunda divisão. Por isso que isso é feito com bem essa análise da teia de aranha, ok? Para vocês realmente entenderem. Como também todas as seções, tá, estão conectadas, o comprimento de trás vai estar conectado com o comprimento da frente, com a franja e assim com todos os movimentos que a gente pode estar criando, que a gente vai estar falando mais adiante aqui nesse módulo. Feito isso, a gente então vai partir, vai fazer o ponto de partida, que é o comprimento que eu quero definir. Então, tenho aqui essa cliente que ela quer tirar apenas as pontas. Eu não vou estar cortando agora nesse momento, mas eu vou demonstrar para vocês. Então, eu vou partir de um ponto, de um princípio, certo? Então, eu vou utilizar uma mecha, tá? Um pouco de cabelo de um lado desse cabelo e um pouco de cabelo do outro lado, e eu vou criar esse comprimento. Então, eu vou criar aqui o comprimento que eu quero. Criei, tá? Uma estrutura de comprimento deste lado e deste lado. Então, quando eu criei esse comprimento, eu vou poder ligar os outros comprimentos baseados nisso. Então, da mesma forma que, se você quer optar por um cabelo bem curto, você vai seguir essa mesma regra desse comprimento. Então, você vai começar por um ponto de partida, depois você vai selecionar uma mecha na lateral,
E utilizando a minha guia do lado, como eu construí todo esse comprimento baseado nesse comprimento do meio, da mesma forma, eu vou criar do outro lado. E sempre com o ponto A para o ponto B. O ponto A é o ponto de partida e o ponto B é o ponto que eu quero chegar ao final. Então, eu vou começar pelo ponto A e eu vou chegar até o ponto B. Eu escolhi estar trabalhando em linha reta. Eu poderia também estar trabalhando com a point cut, que com a ponta da tesoura, eu vou fazer o comprimento, criando uma linha reta, porém totalmente com uma base desalinhada. Deste lado eu trabalho com a tesoura reta e deste outro lado com a point cut, criando uma estrutura mínima de comprimento diferenciado. Da mesma forma aqui, eu criei uma base reta, alinhada com esse comprimento, que da mesma forma eu posso inclinar este comprimento e eu estarei proporcionando já uma leve gradação aqui. Quando eu faço o meu comprimento a 0 grau, eu preciso sempre que a cliente torne essa superfície totalmente reta, a superfície do pescoço precisa estar totalmente alinhada com o caimento desse cabelo. E eu vou construir esse comprimento a 0 grau. Esse comprimento está a 0 grau, porque quando eu falo em 0 grau, é totalmente esse cabelo caído na superfície. Mas eu quero criar uma base de comprimento já com uma leve gradação, um leve desbaste, que depois vocês vão entendendo ao longo do curso. Que sim, eu posso criar uma sobreposição, porque aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, tá? Em cima, e o último comprimento aqui, o ponto A. Então, eu tenho dois comprimentos aqui inclinados. Quando eu levo esses dois comprimentos no ângulo zero, eles ficam totalmente alinhados. Quando eu inclino, vou inclinando, e eu posso muito bem fazer o meu comprimento com um formato inclinado, eu posso já sim criar uma sobreposição dessas camadas. Então, aqui os dois pontos estão alinhados e conforme eu vou afastando, eu vou criando um movimento nesse comprimento. Então, eu posso muito bem criar o meu comprimento nesse direcionamento, com esse ângulo, diferente do ângulo zero. Isso se chama desbastes, é a sua linha de desbaste. Então, isso funciona muito bem para os cabelos cacheados. Quando você afasta esse comprimento e cria esse comprimento em uma linha mais inclinada, você já vai criar uma pré-gradação, um pré-desbaste para esse corte de cabelo. E para um cabelo cacheado é uma dica bem bacana, em vez de você criar o seu comprimento com a base mais reta a 0 grau, você pode levemente inclinar ou inclinar um pouco mais e criar esse comprimento com essa linha. E isso funciona também para a parte da frente. Quando a cliente quer uma franja mais leve,
você pode começar esse comprimento nessa inclinação, nessa inclinação, nessa inclinação. Eu tenho o ponto A, que é a base do comprimento, aqui é a base do comprimento, e o ponto B, que é a sobreposição que eu vou criar em cima desse comprimento. Então, eu quero criar aqui uma gradação mais uma franja, um comprimento de franja já com uma gradação. Em vez de eu criar esse comprimento totalmente no caimento do fio, eu posso muito bem já ir criando um movimento, e quando cair essa mecha, se eu cortar nessa linha aqui, os dois pontos, o que vai acontecer quando cair esse cabelo? Vai criar uma leve sobreposição. Então, não é só no comprimento atrás, como eu disse para você lá no início. Nós precisamos construir o comprimento de trás, o comprimento da frente e o comprimento da franja. Feito o comprimento de trás, eu vou construir todo esse comprimento da frente. Eu sempre vou dar início à construção do comprimento que essa cliente escolheu lá no início, para não ter erro, ok? Então, criei o meu comprimento de trás, eu vou criar o comprimento da lateral, que vai estar unida com o comprimento de trás e baseado no que a cliente quer. Ela quer esse corte mais reto, então eu vou criar uma linha reta com o meu dedo reto, tá? Essa cliente, ela quer um comprimento mais alongado, então eu vou conduzir esse comprimento com o alinhamento da parte de trás e vou construir esse comprimento, tá? Baseado na parte de trás. Quando eu quero um comprimento alinhado, eu vou alinhar os dois comprimentos e eu tenho o ponto A e o ponto B e eu vou estar criando. Ela quer essa frente mais curta, mais com uma leveza, com diferente do comprimento de trás, que crie uma micro gradação aqui. Então, eu vou estar, como da mesma forma eu inclinei, quando eu quis criar um comprimento mais alongado atrás, aqui um comprimento alinhado, para fazer um comprimento mais curto na parte da frente, eu vou conduzir esse comprimento e eu vou inclinar o meu dedo, então, para fazer esse desenho que eu quero um pouco mais inclinado. Então, eu tenho o ponto A aqui e o ponto B eu vou estar criando e vou fazer esse desenho, essa formação um pouco mais leve na parte da frente. E como também a minha franja, então criei esse comprimento aqui, eu vou criar a minha franja. E a minha franja também tem um comprimento. Essa cliente, ela quer um franjão, uma franja mais curta, uma franja mais longa. Você vai criar o comprimento ou a 0 grau, ou com uma linha mais inclinada, um ângulo mais inclinado, e vamos estar criando esse comprimento. Então, vou criar aqui o comprimento desejado, certo? Comprimento desejado. E vou, através desse comprimento desejado, eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto A. E eu vou ligar essa parte da frente com o mesmo desenho, fazendo a junção aí do ponto B para o ponto A. E vou estar unindo as duas frentes. Então, estou criando esse desenho baseado no desenho que eu criei para essa frente.
Então, todas as partes, elas precisam estar ligadas. Todas as partes do cabelo. Quando você fez isso, ligou todos os comprimentos de frente, de franja e definiu o primeiro ponto a ser trabalhado, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que você precisa conduzir esse corte? Ah, ela só quer tirar a ponta, ela só quer essa franja e ela não quer movimento, ela quer um cabelo mais pesado, um cabelo mais alinhado. Então, você vai conduzir, vai soltar todos esses comprimentos e da mesma forma como a escolha do ângulo zero feita para esse comprimento, eu vou conduzir todas as camadas igualmente, porque o ponto A e o ponto B vão estar totalmente alinhados. Feito então todos os comprimentos, feita a escolha se você quer movimento ou não, agora então vamos partir para uma escolha com movimento. Todos os movimentos são chamados de desbastes, que depois a gente vai estar falando melhor sobre isso. Mas para o conceito básico você precisa entender o não movimento e o movimento, ok? Então, partindo daquela proposta, aquela ideia, daquela formação do ponto A para o ponto B, como que a gente cria um movimento para esse cabelo? Se alinhado, ele fica totalmente ponto A e o ponto B alinhado. Quando eu quero um movimento, a diferença precisa acontecer entre o ponto A e o ponto B. E como eu falei que quando a gente cria esse comprimento mais inclinado, eu já crio uma diferença entre esse ponto, eu acredito que você já tenha tido, então, a noção do que é cada ponto de cada movimento para esse cabelo, indiferente se esse cabelo ele é mais curto ou mais comprido, ou um estilo de um cabelo raspado que você começa do ponto A e parte para um ponto B um pouco mais alongado, ok? Então, vamos lá. Para que isso aconteça, como eu falei para vocês, os ângulos entram muito forte na métrica da criação desse movimento. Então, eu posso estar criando esse movimento em uma linha horizontal, que foi o que eu falei, como também em uma linha vertical, certo? Uma linha vertical. Aqui eu tenho o ponto B, que é a última mecha. Aqui eu tenho o ponto B, que é a última mecha. E aqui eu tenho o ponto A, que é a primeira mecha, certo? Então, quando eu entendo isso, eu vou selecionar um ponto de partida, que sempre é um entremeio. Então, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho o ponto A, que é o meu comprimento que eu criei aqui, e eu tenho o meu ponto B, que é o comprimento que eu vou criar agora. Então, a minha mecha guia, nesse momento, será o meu ponto de comprimento que eu criei lá na escolha do comprimento. Então, se eu criar um movimento para o ponto B, tá? Nessa inclinação, qual será o resultado? Eu vou mostrar para você. Aqui, então, eu tenho o meu comprimento que eu criei e que eu devo preservá-lo. Se eu tirar esse ponto A, eu vou estar mexendo nesse comprimento, eu vou criar irregularidades nesse comprimento. E aqui eu tenho o meu ponto B, que nessa inclinação, tá? Então, eu tenho aqui a minha mecha guia, o meu comprimento guia embaixo, e eu tenho
essa inclinação escolhida, que depois, mais adiante, nós vamos entrar a fundo na métrica do ângulo, tá? Então, eu criei aqui esse movimento e quando eu estiver fazendo o caimento natural desse cabelo, olha o movimento que eu vou estar criando, a sobreposição do ponto A, que é o meu comprimento, então todos os fios que estarão aqui estarão criando uma sobreposição. Então, aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então, quando eu alinho, eu quero uma gradação um pouco mais alta, e eu tirar nesse ponto aqui um pouco mais, eu vou ter um movimento e um caimento muito maior. Então, o movimento, isso se chama, é o movimento do desbaste que a gente cria nesse cabelo aqui. E da mesma forma, eu vou conduzir esse ponto A e esse ponto B que eu criei nesse entremeio como minhas mechas guias. Então, como que eu vou fazer isso? Criei aqui, então, o desbaste, o movimento que eu quero, eu deixei cair totalmente esse cabelo e eu vou conduzir, como também eu dividi esse cabelo, para um dos lados, como também para o outro lado. Então, sempre fazendo esse movimento de criar esse movimento de um lado e criar esse movimento de outro lado. Então, vou fazer o mesmo movimento que eu fiz aqui, deste lado, utilizando essa base do meu corte como mecha guia. E como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar uma quantidade de cabelo aqui que eu não criei e que tem o ponto A do meu comprimento, ele também tem o ponto A do meu comprimento, que está aqui, escondidinho. E eu vou criar esse mesmo movimento para esse cabelo através dessa gradação que eu criei aqui, desse movimento, desse desbaste que eu criei aqui. Então, isso aqui, como também eu falo que é um movimento, que eu quero dar movimento, essa mecha, ela também tem um eixo de movimento, que eu posso estar inclinando para um lado, inclinando para outro, ou respeitando o direcionamento do nascimento desse cabelo. Quando eu utilizo dessa minha mecha guia aqui, tá? Que eu criei aqui no entremeio, eu pego um pouco dessa mecha guia, eu vou encontrar essa mecha guia aqui no meio. Então, você vai ver que o meu comprimento que eu não cortei ainda, ele tá totalmente fora da minha mecha guia, que tá aqui, ó. Então, aqui eu criei com a mecha guia que eu conduzi totalmente para o alinhamento do dedo, tá? Eu deixei ela escondida totalmente no alinhamento do meu dedo e eu fiz, então, o comprimento do cabelo que eu queria criar baseado nisso. Como que eu seguro essa mecha? Eu seguro, em vez de segurar com os meus dedos retos, eu torço o meu dedo, tá? De uma forma que eu segure a minha mecha guia e o meu cabelo e fique totalmente firme
nessa alça de segurança que fica totalmente firme esse cabelo no meio desse dedo. E assim eu vou prosseguindo, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho um eixo de movimento. Cada mecha que eu pego, eu posso escolher o movimento a ser utilizado. Então, eu posso tanto inclinar para um dos lados, achar a minha mecha guia, ó, eu sinto com o dedo quando ela passa no meu dedo e eu prendo ela ali. E eu posso criar esse movimento com essa mecha inclinada, como também eu posso inclinar para o outro lado. E o que acontece se eu fizer isso? O movimento que eu criar, a gradação que eu criar, quando eu inclino, ela sempre fica mais alongada que a minha mecha guia que eu escolhi aqui no meio, que eu criei ela baseada no nascimento desse fio. Então, para que eu crie essa gradação totalmente alinhada na parte de trás, eu vou conduzir essa mecha direcionada com o nascimento desse fio de cabelo. Quando que eu utilizo essas mechas inclinadas? Quando eu quero fazer, por exemplo, uma frente mais alongada, aí eu vou mostrar para você que sim, você pode inclinar essa mecha e criar o movimento que você quiser na mecha que você está trabalhando. Então, eu posso inclinar para a minha direita, para a minha esquerda, mais para cima, mais para baixo, e eu estarei criando como um quadrado alguns pontos, tá? Então, ponto A1, o ponto A2, o ponto B1 e o ponto B2, como se fosse um retângulo ou um quadrado. Então, quando eu inclino aqui, o meu ponto B1 vai ficar mais comprido que o ponto B2, que está um pouco menos inclinado. Então, são movimentos que você precisa ter consciência na hora de estar construindo. Então, eu quero aqui um comprimento totalmente alinhado, com as minhas mechas totalmente alinhadas, eu vou sempre seguir a minha mecha guia alinhada com o comprimento e baseada com a minha mecha guia que eu já construí aqui do lado. Da mesma forma, o outro lado, vou separar um pouco de cabelo aqui, que eu não cortei, com um pouco de cabelo que eu cortei, ok? E eu vou estar criando com a mecha guia alinhada com o nascimento, o comprimento que eu quero. Aqui a minha mecha guia, eu sempre estarei à procura dessa mecha guia e eu vou estar criando alinhado com o comprimento desejado para essa cliente. E eu vou conduzindo assim toda a minha gradação, todo o meu desbaste, todo o movimento que eu quero estar criando. E qual será o resultado quando eu concluir? Cheguei aqui no limite da parte da frente, por isso que separar todas as partes é muito importante, porque você vai chegar aqui, nesse último comprimento, e você vai fazer, então, limitar essa criação da orelha para frente, que aí você pode trabalhar de uma forma diferente. A parte de trás e a parte da frente, você pode trabalhar totalmente diferente, porém, ambas precisam estar conectadas. Então, vou chegar aqui na parte da frente e vou criar
baseado ali no comprimento, ok? Cheguei na parte da frente, os comprimentos estão alinhados, porém eu tenho uma gradação na parte de trás. E eu preciso construir essa gradação na parte da frente. Como eu falei para vocês, a gente trabalha com linhas inclinadas sempre. Eu mostrei para vocês aqui com linhas retas, para que você entenda e depois a gente vai se aprofundar mais nesse conteúdo. Mas aqui também precisa ter uma conexão. Então, eu vou trabalhar na parte da frente de uma forma diferente, uma gradação. Eu não quero gradação aqui, tá? Eu quero deixar totalmente inteiro. Ela quer que termine essa gradação em nada. Então, como eu falei para vocês, eu posso inclinar para a parte de trás e eu estarei aqui no meu ponto B2, criando uma gradação mais alongada. Então, essa mecha guia que eu criei aqui vai ser mais comprida e todas as mechas que eu estarei utilizando, eu vou conduzir para aquele ponto da gradação que vai se tornar o meu eixo fixo. Essa minha gradação que eu criei aqui é o meu eixo fixo. Eu quero conduzir todo esse cabelo para cá, para que eu vá aliviando e criando todos esses pontos até chegar na parte da frente mais alongados. Então, aqui o meu eixo fixo, aqui eu tenho o meu eixo fixo e todo esse cabelo eu vou conduzir para a parte de trás com linhas inclinadas, fugindo totalmente do nascimento desse cabelo, tá? Então, eu estou inclinando esse cabelo para o meu ponto fixo, o meu eixo fixo, que é essa gradação aqui. Então, o meu ponto B2 e A2, que já é o comprimento que está aqui, e o que eu vou criar é o ponto B2, vai estar sempre mais alongado. A ponto que, quando eu conduza toda essa frente para lá, eu não encontre mais nada. Então, o que eu vou criar aqui? A minha gradação aqui, que estava totalmente alinhada e que eu vinha trabalhando com uma gradação, eu quero terminar em nada. Então, esse ponto aqui vai estar totalmente mais comprido. Então, olha o movimento que eu crio quando eu conduzo para trás. Eu alinho com a gradação e eu torno ele mais alongado e esse ponto mais curto. Quando eu soltar esse cabelo, eu vou criar esse movimento aqui, respeitando totalmente a opção de quase não ter gradação na parte da frente. Isso funciona muito bem para todos os cortes que você quer trabalhar a parte da frente mais alongada.